Olá pessoal, meu nome é Dayana e hoje eu tô aqui para resolver mais um exercício de lógica de programação. O exercício de hoje é uma tabela numérica e o exercício pede pra gente fazer um programa que escreve em forma de tabela as seguintes contagens: de 1 até 10, de 10 até 100, nesse caso de 10 em 10, de 6 até 24, apenas os números pares, e de menos 1 a menos 19, apenas os números ímpares, e de 10 a 1, nesse caso em ordem decrescente. Cada contagem representa uma coluna da tabela, onde os elementos estarão separados por um espaço, e cada linha é separada pelo uso dos caracteres /n, certo? Então aqui, a tabela que a gente vai mostrar é exatamente essa, aqui que está mostrando o exemplo, e a gente tem que ter em mente que cada coluna equivale a um desses intervalos que ele está dando aqui para a gente na questão, certo? As linhas são os elementos em cada repetição. Então, para isso, a gente vai utilizar a repetição contada, pois cada repetição a gente vai mostrar uma linha da tabela. A linha vai ser separada através do caractere /n, certo? Bom, aqui no js.do a gente vai desenvolver o código. Esses são os intervalos que a gente vai ter que mostrar na nossa tabela. A primeira coisa que a gente deve pensar é como que a gente faz para mostrar apenas um desses intervalos. Então, utilizando a repetição contada, que facilita, né, vai diminuir várias linhas de código do que você ficar mostrando alert várias vezes, né? Com esses números, a gente pode utilizar a estrutura de repetição contada. Então, a gente vai utilizar o for, onde esse contador ele vai contar de 1 até 10. São 10 repetições. Por quê? São 10 números, né? Que contém dentro desse conjunto de números que ele deu pra gente. Então, nós vamos contar de 1 até 10. Então, eu vou criar aqui um contador igual a 0. Vou dizer que esse contador vai repetir enquanto for menor que 10. A gente pode colocar aqui até de 1 até 10 para 1, aí menor ou igual a 10, para visualizar realmente o que a gente quer. A gente não quer contar de 1 até 10? Então, o nosso contador ele vai contar de 1 até 10. E aí, a gente vai somar mais 1 a cada final da repetição, certo? Pronto, montei a minha estrutura de repetição contada e agora a gente vai mostrar esse intervalo de 1 até 10 dentro da repetição. Então, a gente vai utilizar um alert que vai mostrar o contador, certo? Conte. Lembrando que lá ele diz que a cada nova linha a gente deve utilizar o /n para separar a linha. Então, aqui eu vou colocar o /n. Nesse código que a gente fez aqui, essas 3 linhas de código, ele está contando de 1 até 10, certo? Cada repetição vai mostrar um número. Cada nova repetição, eu vou estar mostrando o contador em uma linha diferente, sendo que na mesma coluna. Eu vou executar só para vocês verem que está acontecendo isso. Ó, vai mostrar 1, 2, 3, até 10, certo? Então, a ideia dessa questão é a gente fazer um contador que vai de 1 até o número que a gente quer. E aqui nessa parte da implementação do contador, né, onde ele está incrementando, a gente vai incrementar de acordo com os dados que está dando aqui para a gente. Aqui é uma ordem crescente, então aqui a gente vai de 1 até 10. Se fosse a ordem decrescente, a gente ia de 10 até 1 e aqui ia diminuindo 1, certo? Aí, nesse caso, de 10 em 10, a gente coloca o 10 aqui como o valor inicial do nosso contador. E aqui, na hora de incrementar, a gente incrementa mais 10 no contador, certo? Existe uma forma de... Porque poderia fazer um for para cada contagem,
certo? Se você quiser executar dessa forma, vai funcionar também, porque está utilizando a estrutura de repetição contada da forma correta. Você está contando de um número até outro, né? E você está mostrando esse número lá. Daria certo também, mas como a gente quer uma tabela, a gente vai precisar usar apenas um for para mostrar todos esses números. Então, a gente vai utilizar apenas uma repetição contada, certo? Então, nesse caso, a gente vai fazer um contador para cada intervalo que a gente tem no exemplo. Pronto, eu criei aqui um contador para cada exemplo. Então, o meu primeiro contador ele vai contar de 1 até 10. O segundo contador ele vai contar de 10 até 100. O terceiro contador vai ser de 6 até 24. O quarto de menos 1 a 19, a menos 19. E o quinto de 10 até 1, certo? Então, eu iniciei aqui todos os meus contadores, defini todos eles com os números iniciais de cada uma das colunas que eu quero. E aqui, dentro da minha repetição, ela vai continuar repetindo de 1 até 10, porque são 10 números em cada intervalo, ou seja, a minha tabela tem 10 linhas e 5 colunas. Cada contador desse equivale a uma coluna. Aqui dentro do alert, a gente vai montar o alert mostrando cada um dos elementos dessa linha. Então, aqui eu vou iniciar com o contador 1, que é o meu primeiro elemento da primeira linha. E aqui eu vou colocar um espaço, porque lá no exemplo ele está dizendo que a gente deve separar os elementos da linha com o espaço. Aí vou concatenar novamente com o contador 2, que é a minha segunda coluna, o primeiro elemento da segunda coluna. E aí eu vou colocar o espaço novamente e vou fazer a mesma coisa com os outros contadores, seguindo a ordem das colunas, certo? Pronto, pessoal. Então, aqui no lugar do espaço que eu estou dando aqui sempre depois de cada contador, eu vou colocar aqui o /n, que é indicando que acabou a minha linha, ou seja, eu já coloquei todos os elementos da minha primeira linha e agora eu vou para a segunda linha. Sendo que a cada nova repetição eu tenho que aumentar ou diminuir o contador, certo? Fazer o incremento, como a gente estava fazendo aqui no início, a gente estava fazendo um incremento aqui, né? Para mostrar o primeiro intervalo. Só que como agora já tem vários intervalos, então a cada final da repetição, a gente precisa incrementar todos esses contadores aqui. Então, eu vou fazer aqui o incremento de todos os contadores. O primeiro contador, ele vai de 1 em 1, né? De 1 até 10, então vai incrementar de 1 em 1. Então, eu vou colocar aqui C1 mais, né? Eu poderia também colocar C1 é igual a C1 mais 1. É a mesma coisa do C1 mais, certo? Já que no C2, ele vai incrementar de 10 em 10. Então, aqui eu vou colocar C2 e vou colocar o mais igual a 10, certo? Eu poderia colocar também igual a C2 mais 10. Funciona da mesma forma. Vou fazer a mesma coisa para os demais contadores. Aí eu vou colocar aqui contador 3, ele vai apenas os números pares, então ele vai incrementar mais 2, né? Nesse caso do contador 4, como são números negativos, eu vou somar mais 2 também. Porque se eu somar menos 2, ele vai dar positivo e aí vai incrementar em vez de decrementar, certo? Então, o contador 5 vai ser decrementando menos 1. Então, agora, o que eu fiz? Eu criei o alert para a primeira linha, né? Pensando na primeira linha. E aqui no final da primeira linha eu coloquei o /n.
Para que a cada nova repetição eu consiga ter um novo número, uma nova linha, eu preciso incrementar os meus contadores. Então, aqui está o incremento de cada um deles. O primeiro vai de 1 em 1, o segundo vai de 10 em 10, o terceiro vai de 2 em 2, porque são apenas os números pares. O quarto também vai de 2 em 2, mas decrementando, né? Que aí ele já vai começar em menos 1, quando somar 2 vai para menos 3, quando somar 2 vai para menos 5, e aí sucessivamente, certo? Então, aqui o quinto contador, ele vai decrementando de 10 até 1, então menos 1 aqui, certo? Vamos executar para ver se está funcionando tudo corretamente. Aqui está mostrando a primeira linha, que é 1, 10, 6, menos 1 e 10, certo? Então, todos os primeiros elementos das colunas estão aqui na primeira linha. E aí vai mostrar os segundos, a segunda linha, a terceira linha, até a linha 10. Certo? Não é fácil visualizar que essa saída é uma saída de tabela, certo? Por quê? Porque a gente está mostrando uma linha por vez. Mas, se a gente utilizar uma plataforma que mostra tudo de uma vez na saída, ela vai sair como uma tabela. Então, vou mostrar para vocês em outra plataforma, que nesse caso é a plataforma da UFRN, que a gente utiliza para resolver os exercícios. Bom, eu estou aqui na plataforma LOP, é uma plataforma da UFRN, onde a gente resolve os exercícios relacionados à programação, certo? Então, aqui eu coloquei na linguagem JavaScript, certo? Então, aqui eu vou executar e já vai mostrar a tabela para nós. Bom, aqui mostrou a carinha triste, né? Porque em vez de decrementar, eu incrementei aqui colocando mais 2 no contador 4, né? Então, aqui no contador 4 eu vou colocar menos 2, certo? Que aí vai aparecer a carinha feliz e os resultados da forma que deve ser. Nesse caso aqui, a primeira coluna, a segunda coluna, tudo separado por espaço, cada linha separada pelo barra N. E aqui contando de menos 1 a menos 19, 10 até 1, como pediu o exemplo, certo? Então o vídeo é esse, se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim e se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até o próximo. Tchau, tchau!